Relíquias. Ó, comecei a sessão, gente. Agora não posso mais ter conversa, tá bom? Eu vou fazer com vocês, então, agora a correção. Então vendo direitinho, né? Então, Beleza. o que a gente vai fazer aqui? Como semana passada a gente teve uma processual, que alguns conseguiram fazer, outros não conseguiram resolver essa processual, a coordenação pediu que a gente fizesse a correção dessa processual com vocês nessa primeira aula, até para que vocês tivessem um retorno, porque isso aqui vai gerar uma nota para vocês. Então, como isso vai gerar uma nota, a gente vai fazer a correção, na medida do possível, porque também, como havia textos longos, a gente não vai conseguir ficar lendo esses textos na íntegra. Mas eu vou passar e eu vou explicar para vocês. E aí, à medida que a gente vai fazendo a correção, a gente vai fazendo uma revisão do que eram as funções da linguagem, tá? Que é um conteúdo bem simples. A gente consegue ver que o pessoal entendeu até pela nota de vocês no processual. A Pro vai passar alguns dados para vocês que o próprio Estudos, né, gera para gente assim que vocês finalizam a tarefa de vocês, que no caso foi essa listagem, né, de 10 questões. Para vocês terem uma noção, 73% da galera teve média, né? A média de vocês foi essa média de 73%, de 7, 7,5, por exemplo, como uma nota final de vocês. Das questões, as questões com maior dificuldade, por incrível que pareça, foi essa número 1 aqui, onde a gente obteve, assim, o maior número de pessoas que erraram. Não foi, assim, um número muito alto. 57% ainda acertaram, mas quase a metade, então, dos alunos não conseguiu acertar essa primeira questão. A dúvida maior de vocês foi na 1, na 2, na 4 e na 10. Todas as outras questões, a 3, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, vocês obtiveram uma média de 80% de acertos. Então, vocês foram muito bem nessas aqui, tá? Deixa eu admitir o restante da galera aqui, que o pessoal tá chegando tarde. Fechou. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa primeira? Todo mundo tá vendo o texto? Porque o texto, ele vem e volta aqui no meu, ele desaparece da minha imagem. A galera tá vendo? Sim. Tá, obrigada, tá? Então, essa primeira aqui, tá? Era para vocês considerarem só esse fragmento que estava destacado. A prof até destacou o fragmento para que não houvesse qualquer dúvida em relação a ele, tá? O que era para destacar? A partir do segundo parágrafo da crônica, dizer qual era o caráter. Gente, eu pedi para vocês não ativarem a câmera, por favor. Desativa ali o joguinho. Obrigada. Então, olha só. Eu vou considerar que este é o luxo do grande artista atingir o máximo de matizes com o mínimo de elemento. Por que aqui, nesse fragmento, a função que prevalecia era a função metalinguística? Porque a intenção do falante, apesar de começar em primeira pessoa, por isso que muitas pessoas acharam que era função emotiva, né? Apesar de a gente ter essa relação aqui, a função é metalinguística porque a ênfase está centrada no código. Ele tem como característica principal essa relação de identificar o máximo que eu consigo, com o mínimo de elementos. Então, eu tenho uma clareza de informação que ele está centrado no com o que eu posso destacar, com o que eu posso relacionar. Então, a função era metalinguística, tá? À medida que a gente vai avançando, vocês vão entendendo isso daqui um pouquinho. A questão 2, os textos do estudo geralmente são textos bem longos. Então, a prof sempre pede para vocês analisarem a partir da tua relação de resposta, aqui, e aí a gente vai identificando o que eu tenho de pergunta, o que eu tenho de relação. Então, ele pedia assim, eu tenho 5 textos, e os 5 textos, tá vendo, eram fragmentos poéticos. Todos eles. Aqui eu pulei a 2, né? Tá aqui, ó. No processo de comunicação, é preciso expressar uma finalidade, um objetivo, e eu pedia que vocês identificassem qual era a assertiva incorreta em relação aos textos 1, 3, 4, 5 e 6. Ele não tinha o texto 2, nem mesmo aqui.
Se vocês observaram, ele pulou, tá? Do 1 para o 3. E era assim mesmo. E aí ele pedia para vocês identificarem, então, qual estava incorreta, caracterizando o que eu tinha em cada uma delas. Ele disse que no texto 4, felicidade clandestina, nota-se o emprego de primeira pessoa, o destaque de qualidades, tais características evidenciam a função emotiva. Certinho. Sempre que a gente tem essa condição de um texto empregado em primeira pessoa, com ênfase no emissor, com características, com qualidades, a gente tem a função emotiva predominando. Por quê? Porque é a primeira pessoa do discurso, a parte mais importante dele, né? O destaque dele está centrado em mim, que estou falando, na pessoa quem fala. Então, ok. A B diz que o texto 3 trazia marcas de função referencial, porque apresenta uma linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa? Daí é uma linguagem real, aquela linguagem verdadeira, ela não é figurada, distanciando a opinião do emissor no texto. Quando eu tenho a opinião do emissor, eu tenho a função emotiva. Se eu tenho um distanciamento, porque eu tenho aqui uma relação científica, uma referência, né? Uma ideia de um texto informativo, eu tenho a função referencial. Então, ele está correta também. Na C, diz que o texto 5 apresenta em sua maior parte o discurso direto, eximindo o emissor de apresentar sua opinião sobre o tema felicidade. Esse elemento traz marcas de objetividade, confirmando a função expressiva do texto. Se vocês voltarem nesse texto 5 aqui, vocês vão ver que ele não está distanciando a função, muito pelo contrário, né? O texto inteiro traz uma ideia de que ó, ele considera a felicidade. Então, ele fala exatamente que a opinião dele, qual é a opinião dele sobre essa relação de sentimento, né? Então, ela é falsa porque ele fala sobre essa questão de que há um distanciamento quando, na verdade, existe uma aproximação. E eu não tenho aqui, em sua maior parte ainda, o discurso direto, tá? Essas primeiras eram mais longas, acho que por isso até o maior número de erros. Depois ficou mais tranquilinho para vocês. Aqui ele dizia que 2 dos 5 textos apresentados expressam sentimentos de incontida revolta diante da situação. E aí, quando eu tenho essa daqui, dessa incontida revolta, da minha opinião sobre alguma condição, ele pede para vocês identificarem ali que existe uma função emotiva. E aí ele quer saber quais são os textos que têm esse predomínio da função emotiva. Aqui no 5 eu já estou vendo, ó, meu Deus, que bandeira é esta? Que imprudente na Gávea tripudia, silêncio, musa, chora, chora tanto. Então já é a minha opinião. O texto 5, ok, eu já sei que é um deles. Qual é o outro texto? Este aqui, ó. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos, o combate do forte, choraste, meu filho não és. Então, eu tenho a minha opinião de novo, tá vendo? O texto tá escrito em primeira pessoa, aliás, não tá em primeira pessoa, mas eu tenho essa relação de vocativa, uma conversa entre mim e, de repente, essa ideia de que, do meu filho, né? Quem é esse receptor da minha mensagem, tá? Então, Não aonde eu chorei. tenho isso é a 2 e a 5, tá? Aqui agora tem mais facinho, né? Agora a gente já começa com um texto mais fácil. Aqui, ó, não urine, jogue papel, dê descarga, mantenha um banheiro limpo. Tá vendo que todos os verbos, eles estão sendo empregados de forma imperativa. E o verbo no imperativo é uma característica de que função? Ele é uma característica dessa função aqui, ó, da função apelativa. O que é a função apelativa? É aquela em que eu vou dar orientação, por exemplo, aos usuários do banheiro. Eu vou usar a função apelativa porque a minha ideia principal é fazer com que este texto aqui atinja o receptor da mensagem, que é para quem eu estou enviando a mensagem do texto, né? Na minha segunda pessoa do discurso, por exemplo. Então, a letra C. A questão 5 tem um textinho aqui pequenininho e ele pede para a gente ver quem é que predomina as funções. E aí essa ideia de predominância, porque os textos eles podem ter tranquilamente mais de uma função, referencial, fática, poética, expressiva, né? A própria função apelativa,
a conativa. Então, a gente pode ter mais de uma. Qual predomina? Ele diz assim, todo texto é uma sequência de informações, do início ao fim. Há um percurso acumulativo delas, de informações. As informações já conhecidas, outras novas vão sendo acrescidas, essas depois de conhecidas terão assim novas acrescidas, e assim sucessivamente. A construção do texto flui como um ir e vir de informações. Há, nesse texto, também a presença da metalinguagem, e é por isso que eles não puseram aqui, porque eu quero aquela que predomina. Então, apesar de ter a metalinguagem, porque ele está caracterizando também essa condição de agir sobre a palavra, sem informação, né? O código explicando o próprio código, a predominância que eu tenho aqui é a de função referencial, porque ele é um texto informativo e o gênero desse texto é do tipo dissertativo, né? Ele é argumentativo. Tá vendo? A gente tem aqui o autor do texto argumentando sobre o papel do texto, sobre o seu processo de formação. Então, a resposta correta é a letra A e 80% de vocês acertaram essa questão, tá? A questão 6. O que a gente percebe? Claro, quando o texto é assim mais curtinho, quando a questão é menor, quando o nível de concentração de vocês é mais fácil, porque a gente consegue centrar mais, vocês conseguem identificar a função da linguagem de forma mais fácil. Quando o texto é mais longo, quando a questão é trabalhada de forma mais longa, como, por exemplo, a 1 e a 2, a gente percebe que a dificuldade é um pouco maior. Talvez pela impaciência na hora da leitura, que aqui a gente não consegue fazer isso pelo tempo, né? Mas quando vocês resolveram, talvez vocês tenham feito isso. Mas ela exige um pouco mais de atenção, e aí a função da linguagem, que é essa intenção do falante, ela se perde. Então, quanto mais curtinho, realmente é mais fácil para a gente identificar. O problema é que nem sempre a prof consegue, por exemplo, lá no estudo, as questões curtas, para vocês centrarem mais a resposta. E a gente precisa mesclar questões mais fáceis com questões mais difíceis para poder obter esse percentual de vocês aqui, né? De identificar o que vocês realmente acertaram e aquilo que vocês não acertaram com relação à função dela. Então, a função da linguagem aqui, ele pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. E aí traz bem trechinhos pequenininhos, tá? Por exemplo, comunicação é a transferência de informação por meio de mensagem. E ele está dizendo que é a função metalinguagem. O que é a função metalinguagem mesmo, Dai? Aquela função que eu vou usar o código para explicar o próprio código. Eu pego uma letra de um poema e eu explico, por exemplo, como construir um poema. Eu pego um dicionário e uso o código para explicar o próprio código. Uma tirinha falando sobre um processo de criação. Então, existem várias formas dessa função metalinguagem predominar. Aqui ele está explicando o ato de se comunicar, o que é uma comunicação. Então, é como se eu pegasse um dicionário e explicasse o que é comunicar-se. Então, função metalinguagem. A B. Atenção, olha aqui, aonde vai? Ele está dizendo que é função fática. O que é função fática, Dai? A função fática é aquela que age sobre o canal de comunicação. O que isso significa? Que eu estou tentando manter o meu canal de comunicação ligado. É aquele cara que, quando conversa comigo, fica me tocando o tempo inteiro para ter certeza que eu estou prestando atenção nele. É aquele cara que, quando conversa comigo, fica usando né. Ei, tá ouvindo? Olha aqui. Então, essa relação é a função fática e é o que eu tenho na letra B certinho, tá? Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Função apelativa. A função apelativa, ela não tem que necessariamente apelar. A função apelativa tem que agir sobre o receptor. Então, quando eu digo não percas tempo, não te aborreças, eu estou enviando a minha mensagem para o meu receptor. Então, ele é o meu foco. Olha o verbo sendo conjugado de novo no imperativo. Alternativa correta. Nem todos os alunos são capazes de valorizar devidamente a escola onde estudam. Por que função referencial, Dai? Porque ela age sobre o contexto. Ela é informativa. Então, ela também está correta. Aí, os moradores da periferia dirigiam-se ao prefeito solicitando verbas para a canalização do rio.
Ele diz que é função emotiva. Não é função emotiva, né? Ela é, mais uma vez, uma função informativa, ela seria função referencial. Então, a letra E está errada, tá? Vamos avançar rapidão aqui. Questão 7. Se uma mulher te disser, vai lá, na verdade ela está dizendo, se você for, não precisa nem voltar. Nesse texto existem diversas instâncias enunciativas. Considere o nível em que a mulher, que é o emissor, se refere a um receptor desconhecido. Qual a função da linguagem predominante e a sua implicação interpretativa? O que significa esse texto, né? Vamos lá, vamos ver rapidinho então. Qual é a função predominante? Função emotiva, porque o emissor obriga o receptor a ir e a não voltar? Não, porque ela não age sobre o emissor. A gente percebe que ela está agindo de novo sobre quem? Ó, se uma mulher te disser, então aqui eu já consigo identificar a quem essa pessoa do discurso está enviando a mensagem. É para o tu, é para a segunda pessoa. Então ela está agindo sobre o receptor. Aqui vocês perceberam que não tem a função apelativa escrito. Por quê? Porque essa função conativa que está aqui é a mesma coisa. Então, posso tanto dizer função conativa, como eu posso dizer função apelativa, tá? Então, a intenção é manipular o receptor, manipular no sentido de tentar prever a ação dele e as consequências dele, tá? Daquilo que ele vai fazer. Tá, questão 8. Estou resolvendo aqui assuntos paroquiais. Questão 8. A letra D então, é a alternativa correta, tá? Leia a charge a seguir para responder a questão. Acabou a bateria do meu celular. Meu Deus, é o fim, é o fim. E se precisar falar com a minha mãe? Se precisar falar comigo, pode ser pessoalmente. Então, bem rapidinho aqui, uma orientação. E ele diz assim: assinale a alternativa correspondente à função predominante no fragmento. Meu Deus, é o fim, é o fim. Vamos lá ver. Qual é a questão? Tá vendo que ela está agindo diretamente sobre o emissor e os sentimentos que ele traz sobre a consequência do celular ter terminado a bateria? Então, essa relação de agir diretamente sobre o emissor, que quem está enviando a mensagem, já traz para a gente rapidinho a função emotiva, né? Uma vez que sua predominância é evidenciada pelas emoções expressas na fala da personagem, as quais são intensificadas, né, pelo uso de exclamação. O próprio ponto de exclamação já é uma característica da função emotiva. Muitos desses exercícios que a prof escolheu, as alternativas corretas, cada vez que eu tenho uma alternativa correta e há uma justificativa para aquela alternativa, como é esse caso aqui, vocês vão perceber que eles estão sempre atribuindo uma resposta, manipulando uma resposta que podem trazer conceitos para vocês do que é função emotiva. Quase todas as alternativas eu consigo copiar, por exemplo, função emotiva. O que é? A predominância das emoções expressas na fala da personagem, somadas à intensificação do uso de exclamações. Então, são tudo características que a gente vai usando para identificar essa relação do que é a função emotiva, tá? Então, a alternativa E é correta, também mais de 80% de vocês acertaram. Esse aqui foi quase 100% mesmo, foi 93, alguma coisa. Questão 9. Não importa o tipo de homem que você é. E aí tem vários adjetivos, características, substantivos escritos aqui pequenininho. Seja do tipo que cuida da sua saúde. Aqui, brother. Não importa o tipo de homem que você é. Então, ele diz assim, alguns aspectos linguísticos nessa campanha têm o papel essencial para a constituição da função apelativa. E, por isso, o uso de quê? O que eu tenho aqui de predominância também? Como é que eu caracterizo? Qual era a forma que a prof disse para vocês lá nos vídeos que vocês assistiram via Moodle? Qual era a forma mais fácil de identificar a função apelativa, a função conativa? A partir dos verbos sendo conjugados no imperativo. Então, esta é uma das características, talvez a característica principal e o que define essa função apelativa, tá? Porque é a única forma que eu tenho para usar, para persuadir, né? Para convencer o interlocutor da necessidade de cuidar
da sua saúde, né? Então, seja, ele está dizendo, procure uma unidade, escolha saúde. Todos os verbos estão sendo conjugados no imperativo. E a última questão também era uma tirinha, né? Muitas pessoas me perguntam como eu faço as minhas tirinhas. Tá vendo que ele já começa dando a dica da questão do que eu tinha aqui de predominância? Muitas pessoas me perguntam como eu faço as minhas tirinhas. Então, resolvi fazer um tutorial para vocês. Vocês precisam de um papel, uma caneta. Quando eu uso o código para explicar o próprio código, o dicionário para explicar a língua portuguesa, a aula de língua portuguesa que a Day usa para explicar a gramática, uma letra de uma música que eu uso para explicar como produzir uma música, como ser um poeta, uma tirinha dizendo como produzir uma tirinha, como fazer essa tirinha. Então, ele está perguntando qual é a predominância aqui, que função eu tenho quando eu uso o código para explicar o próprio código, metalinguagem. E apesar disso daqui ser bem simples, muita gente colocou que era função emotiva. Talvez porque ele iniciava o texto em primeira pessoa e aí dá uma falsa predisposição de que ele está agindo sobre ele mesmo, né? Sobre o emissor. Mas, na verdade, ele não está agindo sobre o emissor. Ele está agindo sobre essa condição do código pelo próprio código, tá? Então, a função de predominância é essa função metalinguagem. Pessoal, eu vou admitir aqui o restante e eu vou ativar de novo, se vocês quiserem ativar o microfone de vocês, para mim tá ok. Eu só preciso primeiro, vou desativar aqui a gravação, parar a gravação. Ok.